Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Os candelabros de cristal da mansão Altorne pingavam luz, iluminando uma cena de faustosa celebração. Era a festa do ano, um evento deslumbrante, organizado pelo casal dourado da cidade, Ethan e Olivia Ashod. Mas, enquanto o champanhe corria e a orquestra tocava, um segredo sombrio estava prestes a despedaçar a fachada cintilante. Enquanto Ethan, o carismático herdeiro de um império de $1.000 milhões, envolvia sua deslumbrante amante Sofia num abraço apaixonado na pista de dança, estava alheio à tempestade que se formava à sua porta. A sua esposa grávida, Olivia, não estava em casa a descansar como ele pensava. Ela estava a chegar à entrada principal, não com lágrimas nos olhos, mas com um documento na mão que faria o mundo dele desmoronar. A mansão Altorne não era apenas uma casa. Era uma declaração. Empoleirada no topo de uma colina com vista para a cidade extensa. As suas colunas brancas e os jardins cuidados sussurravam sobre dinheiro antigo e poder intocável. Esta noite era um caleidoscópio de diamantes cintilantes, sedas esvoaçantes e o zumbido baixo de conversas influentes. Esta era a festa do 30º aniversário de Ethan Ashod, e era menos uma celebração dele do que um testemunho do legado da sua família. Ethan movia-se pela multidão com a graciosidade fácil de um homem nascido no privilégio. O seu sorriso era uma arma cuidadosamente calibrada, desarmando rivais de negócios e encantando as esposas dos seus investidores. Era um retrato de sucesso, um smoking sob medida colado ao seu corpo atlético, um relógio no pulso que valia mais do que uma casa nos subúrbios, e um ar de comando sem esforço. Ele era o rei daquele castelo, e todos os presentes eram cortesãos. Ethan, querido, superaste-te, disse a senhora Vanderbilt, uma mulher cujo rosto era um testemunho das maravilhas da cirurgia estética moderna. Qualquer coisa pelos meus amigos, Patrícia, respondeu ele, a voz suave como uísque envelhecido. Os seus olhos, no entanto, desviavam-se por cima do ombro dela, varrendo a sala. Ele procurava alguém. A sua esposa, Olivia, estava conspicuamente ausente. A história oficial, aquela que ele pessoalmente tinha elaborado e disseminado, era que ela estava nos estágios delicados da sua primeira gravidez e precisava de descansar. Era uma mentira plausível, uma que lhe rendia acenos compreensivos e sorrisos condescendentes. Que marido tão dedicado, diziam. A verdade era bem mais complicada. A verdade estava, naquele momento, a atravessar o chão de mármore do salão de dança. O seu vestido vermelho, um corte de desafio contra os tons suaves dos outros convidados. Sofia Reis era uma visão de beleza ardente. O seu cabelo escuro descia-lhe pelas costas. O seu riso era uma melodia que parecia atrair Ethan como o canto de uma sereia. Ela não era apenas a sua amante. Era o seu vício. A fuga eletrizante da gaiola dourada que a sua vida se tornará. O caso deles começara há 6 meses. Uma faísca clandestina numa sala de reuniões monótona que rapidamente se transformará numa conflagração com Sofia. Ethan não era o herdeiro Ashod sobrecarregado por expectativas e por uma linhagem que remontava ao Mayflower. Era apenas um homem vivo e desejado. Ela via-o, não a sua conta bancária. Ou assim ele dizia a si mesmo. Interceptou-a perto das portas francesas que davam para o terraço. A orquestra intensificou-se, proporcionando a cobertura perfeita. Estás atrasada, murmurou ele, a mão encontrando a curva das costas dela. Tinha de fazer uma entrada, não tinha? A voz de Sofia era um ronronar baixo. Não podia deixar a tua esposa ficar com toda a atenção, mesmo ausente. Um lampejo de inquietação cruzou o rosto de Ethan à menção de Olivia. Não vamos falar dela esta noite. Por mim, tudo bem, disse Sofia, os dedos traçando a lapela do seu smoking. Aliás, nem vamos falar. Puxou-o para a pista de dança, o seu corpo moldando-se ao dele. Moviam-se como um só, uma sinfonia de desejo ilícito. Os outros convidados, uma mistura de alheios e de educadamente cegos, davam-lhes espaço. No mundo deles, a discrição era a maior virtude. Enquanto a fachada se mantivesse intacta, os pecados cometidos por detrás dela tinham pouca importância. Ethan girou-a, o coração batendo num ritmo que nada tinha a ver com a música. Sentia um coqueteio intoxicante de culpa e euforia. Sabia que estava a brincar com fogo,
que a frágil paz do seu casamento pendia por um fio. Mas nos braços de Sofia, as consequências pareciam distantes. Pensou em Olivia, a sua doce, ingênua Olivia. Conhecera-a na universidade, uma estudante com bolsa, mente brilhante e coração bondoso que tinha sido um bálsamo para sua alma cínica. Era parceira perfeita, a ideal senhora Chaude. Era inteligente, serena, e vinha de uma família respeitável, embora não rica. Casar com ela tinha sido a decisão mais inteligente que já tomara, tanto para o coração como para a imagem pública. A vida deles era uma obra-prima cuidadosamente construída de felicidade doméstica, do tipo que enfeitava as capas das revistas sociais. A gravidez era o toque final perfeito. Um herdeiro da dinastia Chaude estava a caminho, mas a perfeição, ele descobrira, podia ser sufocante. A força tranquila de Olivia, que outrora admirara, agora parecia um julgamento silencioso. A bondade inabalável dela era um espelho que refletia sua lista crescente de transgressões. Sofia era o antônimo disso tudo. Era causa e paixão, um desvio empolgante do caminho reto que a sua vida supostamente devia seguir. Em que estás a pensar? Sussurrou Sofia, os lábios roçando-lhe o ouvido. Em nada. Mentiu ele, puxando-a para mais perto, inalando o perfume dela, uma mistura intensa de jasmim e algo selvagem e indomável. Estava tão perdido no momento, tão consumido pelo calor do toque dela, que não viu o carro preto elegante que acabava de chegar à entrada principal da mansão. Não viu o porteiro, com o rosto num misto de confusão, abrir a porta, e certamente não viu a sua esposa grávida, Olivia, sair do carro. O rosto dela não estava marcado pelas lágrimas de uma mulher traída, mas firme com uma resolução de aço que teria gelado a espinha dele, se a tivesse visto. Na mão, segurava um grande envelope Manila. Não era uma arma de guerra emocional. Era uma declaração de independência. Era o título de propriedade da mansão Altorne, e estava em seu nome. Olivia ficou por um momento aos pés da grande escadaria, contemplando a cena diante de si. O coração pulsante da festa era o salão de baile, e de onde ela estava, tinha uma vista clara da pista de dança. A orquestra tocava uma valsa, uma melodia romântica clássica que soava como uma zombaria amarga. E lá estavam eles, no centro de tudo, Ethan e Sofia. Eram um casal impressionante, ela tinha de admitir. O vestido vermelho de Sofia era uma chama vibrante contra a tela escura do smoking de Ethan conhecia, aquela que ele deixará em casa com um tapinha paternalista na cabeça e instruções para descansar, teria desabado em lágrimas ao ver aquela cena. Teria fugido, de coração partido e humilhada. Mas a mulher que estava esta noite no átrio da mansão Altorne era uma estranha para ele. Uma mulher forjada nas chamas de uma traição lenta e ardente. A sua jornada até aquele momento não fora uma corrida repentina de raiva, mas uma maratona de horror crescente. Tinha começado com as reuniões até tarde, o leve perfume desconhecido nas camisas dele, a forma como começara a proteger o telefone como se contivesse segredos de Estado. Ao início, ela inventara desculpas para ele, a pressão da empresa, o estresse da fusão iminente. Tinha sido a esposa bonita e compreensiva. A confirmação chegou da forma mais mundana. Um extrato de cartão de crédito deixado por engano na secretária, detalhando presentes luxuosos. Ela nunca tinha recebido jantares românticos em restaurantes onde ele nunca a levou. O nome nos recibos, S. Reis, foi como um murro no estômago. Uma rápida e devastadora pesquisa nas redes sociais revelou o rosto da amante do marido. Sofia Reis, uma socialite e aspirante atriz com fama de se agarrar a homens poderosos. A descoberta destruiu o seu mundo, mas não a quebrou. Depois da vaga inicial de dor, algo mais tomou o seu lugar, uma clareza gelada. Viu o seu casamento pelo que era, uma transação comercial, uma ilusão cuidadosamente orquestrada da qual ela era o principal peão involuntário. Ethan não só a tinha traído, como a tinha subestimado, e esse era um erro que ele estava prestes a lamentar. Passará o último mês num turbilhão de reuniões secretas com advogados, consultores financeiros e investigadores privados. Descobrir a teia emaranhada das finanças de Ethan, as contas offshore, as empresas de fachada. Mas o verdadeiro prêmio, aquele que lhe daria a vantagem definitiva, era a própria mansão. O seu sogro, o formidável patriarca do clã Chaude, tinha-lhes oferecido a mansão Altorne como presente de casamento.
Mas o velho, um operador astuto e cínico que não confiava em ninguém, colocará a escritura exclusivamente em nome de Olivia. Foi um ataque preventivo, uma forma de garantir que, se os afetos notoriamente voláteis do filho alguma vez se desviassem, o bem mais valioso da família estaria protegido. Na altura, Olivia ficou comovida com o gesto, vendo-o como um sinal de confiança. Agora percebia-o pelo que realmente era. Uma arma legada por um homem que conhecia demasiado bem o próprio filho. Com o envelope Manila apertado na mão como um escudo, começou a subir a grande escadaria. Ignorou os olhares curiosos e as conversas sussurradas que a seguiam. A sua atenção era única, o alvo definido. Quando chegou ao topo da escadaria, a música chegou ao fim. Os dançarinos aplaudiram, as suas gargalhadas e conversas preencheram o silêncio momentâneo. Ethan e Sofia ainda estavam no centro da pista de dança, corados e ofegantes. Ele inclinou-se para lhe sussurrar algo ao ouvido, e o riso de Sofia foi alto e triunfante. Foi nesse momento que Olivia escolheu fazer-se notar. Ethan, disse ela. A sua voz não era alta, mas cortou o burburinho da festa como uma lâmina de gelo. Ethan congelou. O som da voz da esposa naquele lugar, naquele momento, era tão inesperado, tão absolutamente impossível, que por um segundo pensou tê-la imaginado. Virou-se lentamente, uma expressão de incredulidade marcando seus traços perfeitos, e então viu-a. Ela estava na borda da pista de dança, uma visão num vestido branco simples mas elegante, que pouco escondia o suave inchaço da gravidez. O seu rosto estava pálido, mas os olhos ardiam com um fogo que ele nunca tinha visto antes. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Os sussurros tornaram-se mais altos, mais urgentes. Aquilo já não era uma festa. Era um espetáculo. Sofia, agarrada ao braço de Ethan, olhou de um para o outro, com um sorriso nos lábios. Parecia saborear o drama, o confronto público. Tinha vencido, e queria que todos soubessem. Bem, disse Sofia, a voz a pingar com descendência. Vejam só o que o gato arrastou. Pensei que devias estar em casa a descansar. O olhar de Olivia não vacilou do rosto de Ethan. Estava, disse ela, a voz calma e uniforme, mas tinha uns assuntos a tratar. Ethan finalmente encontrou a voz, embora rouca e instável. Olivia, o que estás a fazer aqui? Devias estar na cama. Tenho estado na cama muito tempo, Ethan, respondeu ela, as palavras pesadas de um significado que passou despercebido aos demais, mas que o atingiu como um golpe físico. Estava a dormir, mas agora estou bem acordada. Deu um passo, depois outro, até estar frente a frente com os dois. A orquestra, sentindo a mudança sísmica no ar, calou-se. O único som era o batimento frenético do coração de Ethan nos próprios ouvidos. O que é isto, Olivia? Exigiu ele, tentando introduzir um tom de autoridade na voz para recuperar o controle da situação. O que está no envelope? Os lábios de Olivia curvaram-se num pequeno sorriso triste. É uma prenda, disse. Pelo teu 30º aniversário. Estendeu-lhe o envelope Manila. Ele hesitou por um momento, os olhos indo do rosto dela para o de Sofia, para o mar de rostos curiosos que os rodeavam. Sentia-se encurralado, exposto, como um animal preso nos faróis de um carro. Com uma mão trêmula, pegou no envelope. Rasgou-o, os movimentos apressados e desajeitados. Tirou o maço de papéis lá dentro, e os olhos passaram pela primeira página. Viu o cabeçalho oficial, o jargão legal, o endereço familiar da mansão Altorne, e depois viu o nome impresso em negrito, em tinta preta inegável. Olivia Ashod, única proprietária. A cor esvaiu-se-lhe do rosto. O salão de baile, com os candelabros cintilantes e os convidados elegantemente vestidos, pareceu inclinar-se no eixo. Levantou os olhos para Olivia, os olhos arregalados numa mistura de incredulidade e horror crescente. Feliz aniversário, querido, disse Olivia, a voz suave mas com aço. Agora, tira-te da minha casa. O silêncio que se seguiu às palavras de Olivia foi tão profundo que parecia que o ar tinha sido sugado da sala. Os convidados ficaram imóveis, os rostos uma mistura de choque, escândalo e uma espécie de prazer horrorizado. Tinham vindo para uma festa, mas estavam a assistir a uma execução pública. Sofia foi a primeira a reagir. O sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de fúria indignada.
Como te atreves? Gritou ela, a voz aguda e desagradável. Quem pensas que és? Sou a mulher cujo nome está na escritura desta casa, respondeu Olivia, a voz firme. O que é mais do que posso dizer de ti? És apenas uma distração temporária, e o teu tempo acabou. Voltou a olhar para Ethan, que ainda encarava os papéis na mão como se fossem uma cobra venenosa. Eu disse, tira-a daqui. Ethan, pela primeira vez na vida, estava completamente sem palavras. O mundo cuidadosamente construído por ele desmoronava-se à sua volta, e ele não fazia ideia de como o impedir. Olhou para Sofia, o rosto contorcido pela raiva, e depois para Olivia, a expressão fria, impenetrável. Estava preso entre a mulher que desejava e a mulher que detinha todo o poder. O vestido vermelho, que minutos antes parecia tão glamouroso, agora parecia uma bandeira de derrota. Os convidados, percebendo que o evento principal terminara, começaram a dispersar, os sussurros seguindo Sofia para fora do salão. Tinham a sua história, o escândalo que seria assunto da cidade durante semanas. Ethan e Olivia ficaram sozinhos no centro da vasta pista de dança vazia. A orquestra já tinha recolhido e ido embora. Os empregados de Catherine limpavam discretamente os restos da festa. O silêncio era ensurdecedor. Olivia, começou Ethan, a voz suplicante. Precisamos de conversar. Não há nada para conversar, disse ela, virando-se para sair. Por favor, disse ele, estendendo a mão para lhe tocar no braço. Não faças isto. Ela parou, mas não se virou para ele. Não fazer o quê, Ethan? Defender-me. Recusar-me a ser o teu capacho? Perdoa-me se ainda estou a aprender isto. Tenho representado o papel da esposa perfeita e aliada durante tanto tempo que quase me esqueci de quem realmente sou. Desculpa, disse ele, e pela primeira vez, soou sincero. Estraguei tudo. Eu sei. Mas nós podemos resolver isto. Temos um filho a caminho. Ao ouvir a menção do bebê, um vislumbre de dor atravessou o rosto de Olivia. Era a única brecha na sua armadura, a única vulnerabilidade que ela não conseguia esconder por completo. Não te atrevas a usar o nosso filho como moeda de troca, disse ela, a voz a tremer com uma raiva muito mais poderosa do que a explosão teatral de Sofia. Perdeste esse direito quando decidiste começar uma segunda família com ela. Ela não é isso, insistiu ele. Ela não significava nada. Olivia finalmente virou-se para encará-lo, os olhos cheios de uma tristeza cansada. Significava o suficiente para me humilhares em frente dos nossos amigos e família. Significava o suficiente para arriscares tudo o que construímos. Significava o suficiente para me partires o coração. Respirou fundo, recuperando a firmeza. Quero-te fora da casa, Ethan. Mandarei empacotar as tuas coisas e enviá-las para um hotel. O meu advogado entrará em contato com o teu na segunda-feira de manhã. Olivia, não podes estar a falar a sério, disse ele, a voz tingida de pânico. O meu pai, a empresa, a minha reputação. Devias ter pensado na tua reputação antes de decidires ter um caso, respondeu ela, a voz sem qualquer traço de compaixão. Quanto ao teu pai, tenho a sensação de que será mais compreensivo do que pensas. Ela virou-se e afastou-se, de costas direitas, cabeça erguida. Não olhou para trás. Não precisava. Tinha vencido. Ethan ficou sozinho entre os escombros da sua festa, a escritura da mansão ainda apertada na mão. Nunca se sentirá tão impotente, tão completa e absolutamente derrotado. O rei tinha sido destronado, não por um rival ou inimigo, mas pela única pessoa que ele tomara por garantida. Os dias seguintes passaram numa névoa de controlo de danos e humilhação pública. A história da festa estava em todo lado, estampada nas colunas de mexericos e sussurrada nas salas de reuniões e nos clubes de campo da elite da cidade. Ethan tornou-se um pária, um aviso ambulante. O pai, como Olivia previra, foi surpreendentemente pragmático em relação à situação. Estava furioso, não com a infidelidade, mas com a exposição pública do escândalo. Trouxeste vergonha para esta família, rugiu ele ao telefone. Mas o dano está feito. Agora temos de o conter. Convocou Olivia ao seu gabinete, um espaço austero e intimidante no último andar da Torre Ashod. Ela foi, não como uma suplicante, mas como uma igual. Presumo que esteja aqui para falar do divórcio, disse ela,
sentando-se sem esperar convite. O velho olhou para ela com um novo respeito. Sempre a vira como um acessório bonito e maleável para o filho. Começava agora a ver o aço sob a seda. Não haverá divórcio, disse ele, a voz firme. Não agora. Não com um bebê a caminho. A imprensa faria uma festa. As ações da empresa desabariam. Isso não é problema meu, respondeu Olivia com calma. Vai ser, retorquiu ele. Estou preparado para te oferecer um acordo. Empurrou uma pasta por cima da mesa de mogno polido. Olivia abriu-a. Lá dentro estava uma proposta, uma espécie de contrato. Oferecia-lhe uma participação significativa na empresa, um lugar no conselho de administração e independência financeira total. Em troca, teria de manter a aparência pública do casamento com Ethan até o bebê nascer e o escândalo acalmar. Quer que eu continue a viver uma mentira? Perguntou ela, incrédula. Quero que sejas inteligente, disse ele. Ethan foi um tolo. Já foi castigado. Mas o nome Ashod, o legado Ashod é maior do que ambos. Isto não é sobre perdão, Olivia. É sobre poder. Estou a oferecer-te um lugar na mesa. Um verdadeiro, não como esposa do Ethan, mas como parceira. Olivia olhou para os papéis na mão e depois para o rosto duro e astuto do velho. Pensou no bebê a crescer dentro dela, uma criança que nasceria neste mundo de poder e privilégio, um mundo que agora ela tinha a oportunidade de moldar. Pensou na mulher que tinha sido, a mulher facilmente descartada e desvalorizada. E pensou na mulher em que se estava a tornar, uma mulher que nunca mais seria subestimada. Um sorriso lento espalhou-se-lhe pelo rosto. Era o sorriso de uma rainha que acabará de dar xeque-mate ao rei. Muito bem, Sr. Ashod, disse ela, estendendo a mão. Temos um acordo. Apertaram as mãos, dois aliados improváveis, unidos por um interesse comum. A preservação de um império. A guerra estava longe de terminar, mas uma nova e poderosa aliança acabava de ser forjada. E Olivia Ashod, a esposa traída, era agora uma jogadora num jogo que nunca tencionara jogar. Mas era uma aluna rápida, e estava determinada a vencer. A mansão Altorne, outrora símbolo do seu casamento perfeito, agora parecia um mausoléu. O silêncio era uma presença constante e opressiva, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de pêndulo no átrio e pelos passos sussurrados dos empregados, que agora olhavam com uma mistura de pena e reverência. Olivia tinha vencido a batalha, mas a vitória sabia pouco. Ethan tinha sido banido para uma suíte luxuosa de hotel que lhe parecia mais uma prisão. Telefonava-lhe diariamente, a voz um coqueteio patético de remorsos e desespero. Ela deixava as chamadas irem para o voicemail, ouvindo os pedidos de desculpa com uma frieza surpreendente até para si própria. O amor que outrora sentirá por ele azedara em amargo ressentimento. A sua nova vida era um paradoxo estranho. Durante o dia, era uma potência em ascensão, uma mulher a encontrar o seu lugar no mundo implacável das finanças corporativas. Passava as horas na Torre Ashod, uma fortaleza moderna de vidro e aço, distante dos tecidos florais e do conforto da vida anterior. Era uma aluna aplicada, devorando relatórios, fazendo perguntas inteligentes nas reuniões do conselho e ganhando o respeito relutante dos veteranos da empresa, que inicialmente a tinham descartado como uma cara bonita. O sogro, um homem que ela antes temia, tornará-se o seu improvável mentor. Via nela uma ambição e frieza que espelhavam as suas próprias, uma qualidade que sempre sentirá em falta no filho. Ensinou-lhe a dança intrincada do poder, a arte do negócio, a importância de projetar uma confiança inabalável. Ethan, entretanto, estava em queda livre, cortado da empresa, ostracizado do círculo social, sem acesso à mulher nem à casa. Era um homem à deriva. Passava os dias num nevoeiro de álcool e autopiedade. As noites assombradas pela imagem de Olivia na festa, os olhos dela como lascas de gelo. Tentou contactar Sofia, mas ela tinha desaparecido. O número dela estava desligado, as redes sociais apagadas. Ouvia sussurros de que tinha saído do país, que tinha sido paga pelo pai para desaparecer. A ideia de que o seu caso apaixonado e avassalador se reduzisse a uma mera transação financeira era um novo e particularmente amargo tipo de humilhação. Era um rei sem reino. Um homem despojado de poder, propósito e identidade. Sempre fora Ethan Ashod, o herdeiro aparente. Agora era apenas Ethan.
e não fazia ideia de quem isso era. Numa noite, movido por um desespero incontido de ver Olivia, de fazer mais um apelo, apareceu na mansão sem avisar. Encontrou-a no jardim, sentada num banco de pedra, as mãos pousadas sobre a barriga grávida. Estava serena, bela e absolutamente inalcançável. Olivia, disse ele, a voz. Ela ergueu o olhar, a expressão indecifrável. O que estás a fazer aqui, Ethan? Não devias estar aqui. Tinha de te ver, disse ele, dando um passo em frente. Não consigo viver assim. Preciso de ti. Preciso da nossa família. Tu destruíste a nossa família, disse ela, a voz plana, sem emoção. Posso consertar. Juro. Faço tudo. Vou à terapia. Corto relações com quem tu não confiares. Serei o marido que mereces. Ela olhou-o durante longos segundos, os olhos a perscrutarem-lhe o rosto. Viu o desespero nos olhos dele, o arrependimento genuíno. Uma parte dela, a velha Olivia, a mulher que tanto o amara, queria acreditar. Mas a nova Olivia, a mulher forjada no cadinho da traição dele, sabia melhor. É tarde demais, Ethan, disse ela, a voz suave mas definitiva. Tu não partiste só o meu coração, partiste a minha confiança. E isso é algo que nunca se conserta. Levantou-se e caminhou de volta para casa, deixando-o sozinho no crepúsculo. Ele observou-a afastar-se, um sentimento de fim absoluto a invadir-lhe o corpo. Tinha-a perdido. Tinha perdido tudo. Ao entrar em casa, o telemóvel de Olivia vibrou. Era uma mensagem do sogro. Reunião do conselho amanhã às 9 horas. Esteja preparada para discutir a nova estratégia de marketing. Ela respirou fundo, afastando a imagem persistente do rosto despedaçado de Ethan. Tinha uma nova vida agora, um novo propósito. Já não era apenas uma esposa, uma futura mãe. Era uma empresária, uma mulher de poder, uma força a ter em conta. Era Olivia Ashod, e estava apenas a começar. A guerra pelo Império Ashod acabava de começar, e as linhas estavam a ser traçadas. De um lado, o velho patriarca e a sua nova protegida. Do outro, o herdeiro caído em desgraça. Um homem sem nada a perder, consumido por sede de vingança. E no meio, uma criança por nascer. O prêmio final num jogo onde não poderia haver vencedores, apenas sobreviventes. As semanas que se seguiram foram uma aula magistral de guerra psicológica. A mansão Altorne tornou-se a fortaleza de Olivia. A torre Ashod, o campo de batalha. Ela prosperava naquele ambiente de apostas altas. A mente afiada, os instintos apurados. Já não estava a representar um papel. Ela tinha se tornado o papel seu sogro, a quem agora chamava pelo primeiro nome, Arthur. Tratava-a com respeito áspero que beirava a admiração. Via o ferro na alma dela e reconhecia um espírito semelhante. Empurrava-a, desafiava-a e, ao fazê-lo, moldava-a numa empresária formidável. Ethan, no entanto, não era alguém que se deixasse descartar com facilidade. Movido por um poderoso coqueteio de ressentimento e uma necessidade desesperada de reivindicar o seu direito de nascença, começou a planear o seu regresso. Começou por reconstruir pontes com os membros do conselho que o seu pai alienara ao longo dos anos, usando seu charme e promessas de uma liderança mais moderna e menos autocrática para os conquistar. Também começou a investigar as finanças da empresa, à procura de qualquer sinal de fraqueza, qualquer erro que pudesse explorar. E encontrou uma série de investimentos arriscados, fora dos registros, que Arthur fizera anos antes, uma aposta que rendera lucros generosos, mas que deixará a empresa vulnerável. O confronto deu-se na reunião anual de acionistas. Realizada num salão de festas cavernoso de um hotel no centro da cidade, o ar estava carregado de tensão e do cheiro a dinheiro. Olivia, agora com uma gravidez avançada, sentava-se ao lado de Arthur na mesa principal, imagem de poder calmo e confiante. Ethan, com um ar desgastado mas determinado, subiu ao palco para um discurso não programado. Apresentou as indiscrições financeiras do pai com precisão fria e calculada, pintando um retrato de um líder imprudente e ultrapassado que colocará todo o Império Ashod em risco. A sala explodiu num coro de murmúrios preocupados. Os membros do conselho trocaram olhares ansiosos. O rosto de Arthur tornou-se uma máscara trovejante de fúria. Isto é um ultraje, bradou, levantando-se.
Uma tentativa desesperada e patética de um filho desonrado para tomar o poder. Será, contrapôs Ethan, a voz carregada de falsa sinceridade. Ou será a verdade? Uma verdade que escondeste durante anos. Uma verdade que podia ter destruído esta empresa. Virou-se para os acionistas, a voz ressoando com uma autoridade recém-descoberta. Não vos estou a pedir que perdoem os meus erros pessoais. Estou a pedir-vos que salvem esta empresa de um homem que já não está apto para liderá-la. Estou a pedir-vos que escolham um novo caminho, um novo futuro para a Shaw Industries. Ele conquistara-os. Olivia via-o nos rostos deles. Estavam influenciados pela sua confiança, pelas suas promessas de transparência e de uma nova era de liderança. Sentiu uma admiração relutante pela audácia dele, pela ousadia pura do seu golpe de poder, mas não tinha chegado tão longe para ser derrubada pelo seu marido sentimental e infiel. Enquanto Ethan conspirava o seu golpe, ela preparava-se para a guerra. Levantou-se, a barriga grávida símbolo não de vulnerabilidade, mas do futuro, da continuação da dinastia Ashod. O meu marido tem razão, disse ela, a voz clara e forte, silenciando os murmúrios na sala. Um brilho de triunfo passou pelo rosto de Ethan. Arthur olhou para ela, com uma expressão entre a confusão e a traição. Ele tem razão ao dizer que houve segredos, continuou, o olhar a percorrer a sala. Tem razão ao dizer que houve erros, mas não vos contou a história toda. Pausou, deixando a tensão crescer. O que o meu marido não mencionou é que esses investimentos arriscados de que fala não foram apenas uma aposta. Foram uma tábua de salvação. Foram precisamente o que salvou esta empresa da falência durante a última recessão. Um facto que convenientemente omitiu nos documentos que vos apresentou hoje. Ela tinha os verdadeiros registros financeiros da empresa, os que contavam a história completa, projetados num grande ecrã atrás dela. Os números, os gráficos, os quadros, todos contavam uma história muito diferente daquela que Ethan apresentará. Mostravam um líder que assumirá um risco calculado para salvar o seu império, uma aposta que rendera imensamente. Ethan permaneceu imóvel, o rosto uma máscara de incredulidade. Estivera tão perto. Tinha provado o gosto da vitória. E então, em questão de momentos, Olivia arrancou-lhe das mãos. Não o tinha apenas derrotado. Tinha-o aniquilado. Arthur olhou para Olivia, os olhos cheios de orgulho e respeito, sentimentos que nunca demonstrara ao próprio filho. Tinha escolhido seu herdeiro, e escolhera bem. O voto de confiança na liderança de Arthur foi unânime. Ethan deixou o salão de festas, um homem quebrado. A sua última aposta desesperada falhara espetacularmente. Tinha perdido não apenas a empresa, mas o respeito dos pares, o amor da esposa e os últimos vestígios do seu próprio valor. Algumas semanas depois, Olivia deu à luz um saudável rapaz. Chamou-lhe Alexander, um nome que significava defensor do povo. Estava à janela do quarto do hospital, olhando o horizonte da cidade, com a torre Ashod a brilhar ao longe. Segurava o filho nos braços, um pequeno e perfeito feixe de esperança e potencial. Já não era apenas Olivia Ashod, a esposa traída. Era a mãe. Líder. Uma rainha que lutara pelo seu reino. E vencera. O caminho adiante não seria fácil. Haveria mais batalhas, mais desafios. Mas ela estava pronta. Encontrara uma força que nunca soubera possuir, um poder que nunca ousara sonhar. E ao olhar para o rosto do filho, fez uma promessa silenciosa. Construiria um novo legado. Um império só seu. Sobre as cinzas daquele que quase a destruíra. O futuro da dinastia Ashod estava nas suas mãos. E ela não vacilaria. 5 anos se passaram. O escândalo que abalara a elite da cidade desvanecera-se de manchete incandescente à lenda sussurrada. Uma história de aviso contada em festas de cocktails. No seu lugar, uma nova narrativa germinava, meticulosamente cultivada por Olivia Ashod. Era a história de uma mulher que não apenas sobreviveu a uma humilhação pública, mas prosperou no seu rescaldo, transformando a Ashod Industries de um colosso de dinheiro antigo e estagnado numa potência dinâmica e visionária. A mansão Altorne já não era um mausoléu, mas uma casa cheia de risos, os de um menino brilhante e inquisitivo de 5 anos. Alexander era o centro do universo de Olivia, uma âncora na sua vida de alta intensidade. Tinha o sorriso encantador do pai e os olhos determinados dela.
Criava-o para ser gentil, inteligente, e acima de tudo, para compreender o valor da integridade. Uma qualidade que, sentia ela, faltara dolorosamente na linhagem paterna. Falava pouco de Ethan. Para Alexander, o pai era um fantasma, um rosto em poucas fotografias cuidadosamente selecionadas, um homem em viagem há muito tempo. Arthur Ashod, com a saúde debilitada, reformara-se oficialmente, passando o título de CEO para Olivia. Passava agora os dias numa ala tranquila da mansão, um observador frágil mas ainda perspicaz, assistindo com imenso orgulho a mulher que outrora subestimara conduzir o seu legado para o futuro. A aliança nascida da crise solidificara-se num vínculo genuíno, embora pouco convencional, de respeito. Olivia era a filha que nunca tivera, a sucessora que o seu próprio filho nunca fora. Mas o passado nunca está verdadeiramente enterrado. Ele permanece, em peso, como uma semente adormecida à espera da primeira gota de chuva. A chuva chegou numa terça-feira de manhã, não como uma tempestade, mas como um anúncio discreto nas páginas financeiras. Uma nova empresa tecnológica, Phoenix Innovations, acabará de garantir um contrato revolucionário com o projeto de infraestrutura da cidade. Um contrato que a Ashod Industries liderava a corrida para conquistar. O nome do fundador e CEO da Phoenix causou em Olivia um choque frio e familiar. Ethan. Ele estava de volta. Não era o homem quebrado e desonrado que fugira da reunião de acionistas 5 anos antes. A fotografia que o acompanhava mostrava uma pessoa diferente. O charme juvenil desaparecera, substituído por um olhar endurecido e cortante. Estava mais magro, mais firme, as bordas suaves do privilégio esculpidas por anos de luta. O artigo detalhava sua incrível história de regresso, como começara do nada, numa garagem na costa oeste, a construir uma empresa tecnológica inovadora a partir do zero, movido por uma determinação incansável, quase obsessiva. Não herdara o seu novo reino. Forjara-o. Olivia sentiu um turbilhão vertiginoso de emoções. Raiva por ele ousar desafiá-la no seu próprio terreno. Um relutante lampejo de respeito pela sua resiliência. E um medo profundo e perturbador. Ela conhecia Ethan. Conhecia a sua ambição. Ele não voltará apenas para competir. Voltava para recuperar o que acreditava ser seu por direito. O primeiro disparo fora feito. O contrato da cidade foi um duro golpe, mas não fatal. A guerra, no entanto, acabava de começar. Ethan, aproveitando o talento da Phoenix Innovations, iniciou uma campanha sistemática contra a Ashod Industries. Começou a aliciar os seus melhores engenheiros com promessas de liberdade criativa e opções de ações lucrativas. Ele superou-a em acordos internacionais-chave, com uma agilidade e agressividade que a Ashod, maior e mais burocrática, não conseguia igualar. Era um fantasma na sua máquina, antecipando cada movimento, explorando cada fraqueza. Sentia-se pessoal. Porque era. Ele não queria apenas vencer. Queria provar que sempre fora o Ashod mais inteligente, mais capaz. O confronto que ela temia, e para o qual se preparava, chegou num gala de caridade, um evento que não podia evitar. Viu-o do outro lado da sala lotada, no centro das atenções, com sucesso recém-conquistado a irradiar dele como um campo magnético. Ele olhou para cima, e os olhos deles cruzaram-se. Os anos derreteram. Por um instante de cortar a respiração, ele era apenas Ethan, o homem que ela um dia amara com cada fibra do seu ser. Aproximou-se dela, a multidão abrindo caminho como outrora, quando era o herdeiro do trono Ashod. Olivia, disse ele, a voz um murmúrio familiar, agora mais profunda, áspera nas bordas. Estás incrível. Poupa-me as gentilezas, Ethan, respondeu ela, a voz mais fria do que pretendia. O que queres? Conversar, disse simplesmente. Passou muito tempo. Não temos nada para conversar. Já deixaste bem claras as tuas intenções. Será que deixei? Levantou uma sobrancelha. Tu vês isto como uma guerra, Olivia. Eu vejo como uma negociação. Negociação de quê? Da minha empresa. A minha empresa. A nossa empresa, corrigiu ele suavemente. E do nosso filho. Quero vê-lo, Olivia. Quero ser pai dele. A exigência atingiu-a como um golpe físico. Este era o verdadeiro fim do jogo. Não se tratava da empresa. Nunca se tratou.
Era sobre Alexander. Perdeste o direito de ser pai dele há 5 anos, disse ela, a voz a tremer ligeiramente. Cometi um erro, disse ele, o olhar intenso, inabalável. Um erro catastrófico. E passei cada dia dos últimos 5 anos a pagar por isso. Reconstruí-me do nada. Olivia. Fiz isso para provar, não ao mundo, mas a mim e a ti, que podia ser um homem digno do nome Ashod. Digno de ser pai dele. Antes que pudesse responder, uma nova figura aproximou-se. Uma mulher, elegante e imponente num vestido azul meia-noite, a mão pousada de forma possessiva no braço de Ethan. Era a nova parceira dele, a COO da Phoenix Innovations. Mas ao entrar na luz, o sangue de Olivia gelou. Era Sofia. Mas não era a amante teatral e desesperada que ela banira de sua casa. Tal como Ethan, estava transformada. A petulância ardente desaparecera, substituída por uma inteligência fria e calculista no olhar. Era agora uma mulher de poder, co-arquiteta do novo império de Ethan. Olivia, disse Sofia, a voz suave e polida, sem o veneno de outrora. Já passou muito tempo. Vejo que te saíste bem. A audácia daquilo, a pura ousadia de estarem ali juntos, como uma frente unida, tirou-lhe o fôlego. Aquilo não era apenas um ataque empresarial ou uma batalha por custódia. Era um cerco coordenado e profundamente pessoal. Ethan olhou de Olivia para Sofia, um vislumbre de algo indecifrável nos olhos. Sofia é minha parceira de negócios, Olivia. Nada mais. É mesmo. A risada de Olivia foi cortante e frágil. Perdoa-me se tenho dificuldade em acreditar em qualquer coisa que digas, Ethan. Parece que reconstruíste a tua nova vida com a mesma mulher que te ajudou a destruir a antiga. Olhou para eles, o homem que lhe partirá o coração, e a mulher que segurara o martelo. Agora parceiros num novo empreendimento, visando desmontar tudo o que ela construíra. Uma realização gélida surgiu. Ethan não voltará apenas pelo filho ou pela empresa. Voltará com uma arma secreta, um fantasma do passado que partilhavam. E quando Sofia lhe devolveu o olhar com um pequeno sorriso de quem sabe, Olivia compreendeu. A guerra estava prestes a entrar numa nova e perigosíssima fase. A batalha pelo legado Ashod já não era apenas empresarial. Ia tornar-se uma guerra de segredos. E ela estava aterradoramente certa de que Ethan e Sofia sabiam de um que ela desconhecia. A viagem de regresso à mansão Altorne foi um borrão. As luzes da cidade passavam pelas janelas fumadas, mas Olivia não via nada. Apenas o sorriso frio de Sofia e a calma perturbadora nos olhos de Ethan. Era o olhar de um predador que encurralara a presa. Não estavam apenas a atacar a empresa. Estavam a sitiar a sua vida, e tinham trazido um ariete em forma de segredo que ela não conseguia identificar. Ao chegar, não foi para sua ala. Dirigiu-se diretamente à de Arthur. Encontrou-o junto à lareira, um cobertor de tartan sobre as pernas frágeis, a ler um livro de capa em pele. Levantou o olhar ao vê-la entrar, os olhos ainda afiados, percebendo imediatamente a sua angústia. Eles voltaram, disse Olivia, a voz tensa. Juntos. Arthur fechou o livro, os dedos nodosos pousando sobre a capa. Ethan e a rapariga. Ela já não é uma rapariga, Arthur. É a parceira dele. Juntos dirigem a Phoenix Innovations. Conquistaram o contrato da cidade e estão a ameaçar expor algo que acreditam poder destruir-nos. Uma sombra passou pelo rosto do velho. Foi uma mudança fugaz, quase imperceptível, mas Olivia, que passará 5 anos a estudar cada nuance dele, viu claramente. Era o reflexo de um medo muito antigo. Disparate, resmungou ele, a voz sem a autoridade habitual. Táticas desesperadas de um homem desesperado. Ele não tem nada. Tens a certeza? Pressionou Olivia, o olhar penetrando nele. Há algum esqueleto no armário da família Ashod, Arthur? Algo do passado que possa ser usado contra nós? Ele desviou o olhar para as chamas. Todas as famílias têm os seus segredos, Olivia. Todos os impérios são construídos sobre fundações que é melhor não examinar. A evasão era a resposta. A ameaça era real. No dia seguinte, Olivia convocou seu próprio conselho de guerra. O seu advogado mais confiável, um investigador privado discreto com fama de desenterrar o impossível, e a chefe de segurança. O objetivo era duplo:
descobrir tudo sobre a Phoenix Innovations e os últimos 5 anos das vidas de Ethan e Sophia, e ao mesmo tempo conduzir uma auditoria interna profunda de toda a história da Ashod Industries à procura da arma que eles pretendiam usar. A investigação sobre Ethan e Sophia revelou uma ambição implacável. Tinham sido uma equipa formidável, começando na obscuridade e escalando até ao topo. Deixaram um rastro de rivais ultrapassados e aquisições hostis. Mas não havia indícios de relação pessoal para além da profissional. Eram uma máquina corporativa perfeitamente calibrada. A auditoria interna era mais perturbadora. Quanto mais fundo a equipa de Olivia escavava nas origens da Ashod Industries, mais encontravam registros selados, documentos em falta dos primeiros anos e transações conduzidas através de bancos extintos em países conhecidos pelo sigilo. Era um labirinto de camuflagem corporativa. E no centro estava Arthur. 2 semanas depois, chegou o primeiro aviso. Não foi uma carta ameaçadora, mas sim um e-mail anônimo ao editor do mais influente jornal financeiro da cidade. Minha escolha, disse Ethan. A voz pesada de resignação. A história completa com todas as provas será publicada. Perco o nome Ashod, mas a Fênix sobrevive. Serei o homem que expôs uma dinastia corrupta. Tu e o meu pai afundam com o navio. Não me faças fazê-lo, Olivia. Desligou. Olivia permaneceu no escritório, as luzes da cidade a cintilar abaixo dela, sentindo que o chão se abriria sob os pés. Estava encurralada. Se o enfrentasse e perdesse, Alexander herdaria uma herança de vergonha, uma fortuna construída com sangue. Se aceitasse, ficaria acorrentada às 2 pessoas que mais desprezava. Teria de partilhar o seu trono, o seu poder, a obra da sua vida, com o homem que lhe destruíra o mundo e a mulher que o ajudara a fazê-lo. Teria de os encarar todos os dias, fingindo ser parceira, unida por um segredo tóxico. Foi até a janela, pousando uma mão no vidro frio. Lutara tanto, construíra tanto. Pensava ser a rainha deste reino. Agora percebia que era apenas a guardiã de um império corrupto, e o fantasma do passado regressara para cobrar um preço que talvez não conseguisse pagar. A sua escolha era dura, demolição controlada ou aniquilação total. E tinha de decidir qual delas ela, e o filho, poderiam sobreviver. A história de Olivia Ashod é um olhar cru e destemido sobre as complexidades do amor, da traição e da sedutora atração do poder. É um lembrete de que, às vezes, a maior força nasce da dor mais profunda, e que o fim de um capítulo é frequentemente o início de outro muito mais cativante. O que começou como a história de uma esposa de coração partido tornou-se numa saga de ascensão real. Se a jornada de Olivia, de vítima de engano à senhora do próprio destino, te tocou. Se te viste a torcer por ela enquanto virava o jogo contra quem a traiu, mostra o teu apoio. Dá um gosto a este vídeo. Partilha com alguém que valorize uma história de resiliência. E subscreve o canal para mais histórias de drama, intriga e do indomável poder do espírito humano. O que achas que Olivia deve fazer a seguir? Diz-nos nos comentários abaixo.